Doutor Marcos, agora com relação às doenças genéticas mais frequentes, como por exemplo a síndrome de Down, existe um diagnóstico precoce? Como é feito esse acompanhamento? Existe sempre a possibilidade de diagnóstico precoce para as doenças genéticas mais comuns, né? Geralmente a síndrome de Down, o diagnóstico é feito através da punção do líquido amniótico ou biópsia da placenta na sua fase inicial de desenvolvimento, ou mesmo coleta de sangue do cordão umbilical. Esse diagnóstico é feito com a suspeita da síndrome devido a algumas alterações observadas no início da gravidez. Então existem alguns parâmetros de ultrassom que determinam que aquele feto em desenvolvimento pode ter risco para síndrome de Down. E aí é feita a coleta de sangue ou desses materiais que eu disse anteriormente para fazer o exame do cariótipo, que é o que dá o diagnóstico da síndrome de Down. Uma vez feito o diagnóstico da síndrome de Down, a nossa legislação, mesmo que o casal opte, queira interromper a gravidez, a nossa legislação não permite isso. Então essa gestação ela é acompanhada até o final por um especialista em medicina fetal, para que quando essa criança nasça, ela tenha todo o aporte necessário, que é um pouco diferenciado em relação a uma criança normal, né, sem a síndrome de Down. Então essa criança nasce, ela passa por uma série de exames específicos de acordo com as alterações mais frequentes na síndrome, entre elas os problemas de coração, as cardiopatias. Então, a primeira coisa que o berçarista faz quando nasce uma criança com síndrome de Down é verificar como é o coração dessa criança, se ela apresenta alguma malformação cardiológica, né, associada à síndrome. Se ela apresentar essa doença, uma alteração cardiológica, o especialista vai ser acionado para fazer cirurgia se necessária ou para acompanhar o caso se necessário. Outras alterações clínicas podem ocorrer. E aí, no berçário, algumas situações já são descartadas e depois esse paciente é encaminhado ao pediatra e ao geneticista. No caso, ela pode, mesmo que não seja detectado problema cardíaco, algumas alterações, isso ela pode, com a doença da síndrome, desenvolver essa doença? Não, as cardiopatias, ocorrem ao nascimento, elas são congênitas, né? Se a criança nasceu sem a cardiopatia, ela não vai desenvolver, né? Mas ela vai ter outras características relacionadas à síndrome genética, problemas de tireoide, alguns problemas de imunidade, problemas principalmente do desenvolvimento intelectual, né? E o paciente aí vai iniciar o acompanhamento com o pediatra e com o geneticista. O geneticista vai traçar para o pediatra aquilo que ele deve observar com mais frequência nesse caso, né? Não só para a síndrome de Down, por isso que o geneticista existe, para ele fazer o diagnóstico e passar as orientações para que o pediatra e os demais especialistas saibam o que devem monitorar durante a vida desse paciente. No caso da síndrome de Down, existe o protocolo próprio para isso, então algumas coisas devem ser observadas com mais atenção para que, se ocorrerem, sejam tratadas. Porque a síndrome de Down, como outras doenças genéticas, não temos como revertê-la, né? Sim. Então nós vamos tratar das complicações que acompanham cada uma das síndromes. A síndrome de Down tem um protocolo próprio, assim como outras síndromes também têm. A síndrome de Down, ela tem alguns graus, assim, de importância da doença? Isso, foi bom que você falou. Isso é uma coisa interessante, né? Porque, assim, a síndrome de Down, ela tem um conhecimento geral da população de que possa ter graus diferentes, né? Não só para a síndrome de Down. A maioria das doenças genéticas, ela tem um padrão definido de desenvolvimento, tanto intelectual quanto orgânico, né? Então a presença ou não de outras alterações, cardiopatia, alterações imunológicas, etc., como do desenvolvimento intelectual. Então aquelas síndromes genéticas que cursam com alteração do desenvolvimento intelectual, elas podem ter no final do desenvolvimento, ou seja, quando esse indivíduo chegar à idade onde ele pode estar desenvolvido ao máximo, na adolescência ou na vida adulta, não importa, dependendo do diagnóstico, esse grau é padrão para cada uma das síndromes. E para a síndrome de Down também é padrão. O que ocorre é que o paciente pode ser portador de outras alterações que atrapalham o desenvolvimento. Entendi. Por exemplo, problemas do coração, problemas de tireoide e entre outros problemas. E além do que, o paciente pode não ter recebido o estímulo necessário para chegar ao máximo da sua capacidade, ou seja, ele parou antes, porque não foi bem estimulado.
Não em questão de qualidade da família, o desejo da família, mas acesso ao serviço, acesso à fisioterapia, à fonoaudiologia, à psicologia, à psicopedagogia e uma série de outras estimulações do aspecto cognitivo, né? Então o paciente, entre aspas, aprende menos porque foi menos estimulado, porque para ele é mais difícil aprender. Não adianta a escola, a família, a sociedade estimularem. Precisa ter a estimulação global, que nós chamamos, que é uma série de profissionais que vão adicionar a estimulação a esse paciente. E isso ocorre nos primeiros anos de vida, essa estimulação? Até a vida inteira, né? A gente diz assim que nós que não temos nenhuma patologia genética, se a gente parar um dia da vida, a gente vai regredir, né? Então, ainda é mais um paciente que tem alteração na esfera cognitiva, né? Então, ele tem que ser estimulado a vida inteira. Quando adulto, síndrome de Down, tem que fazer oficina, tem que fazer teatro, tem que fazer música, tem que estimular o tempo inteiro. Doutor Marcos, mas até a gente falando ainda da síndrome de Down, a importância da inclusão social, isso mudou bastante com essas pessoas que convivem com a doença, com essas familiares que convivem com a doença, não é isso? A síndrome de Down, assim como outras doenças relacionadas à deficiência intelectual, à deficiência física, à limitação motora, ela melhorou muito o acesso desse paciente, né, aos benefícios da comunidade, ao trabalho. Esses aspectos melhoraram muito nos últimos anos. A própria legislação já obriga uma porcentagem de funcionários das grandes empresas como deficientes físicos, né? E a síndrome de Down acaba se enquadrando um pouco nesse grupo de pacientes. Então, é muito comum, a gente vê em farmácia, vê em supermercado, vê em locais onde o paciente se sente bem, né? O paciente de síndrome de Down, ele gosta muito do convívio com a sociedade, né? Ele é um carinha bem sociável, né? Ele gosta muito do agito. Até artistas, né? Tem artistas. Ele gosta muito do agito, né? Então, eles preferem muito esses empregos de supermercado, farmácia e tal. E eles têm a capacidade de desenvolver alguma atividade lá dentro. É lógico que um paciente que tem deficiência cognitiva, intelectual, ele precisa ser supervisionado pelo menos por algum orientador no seu local de trabalho, para que ele determine para ele o que ele deve fazer naquele horário, de que forma ele deve fazer, e ele costuma, o paciente com síndrome de Down, responder muito bem a isso e ter uma atividade boa. Isso é uma forma de estimulação, né? Você está colocando o paciente na sociedade, você está colocando ele para se comunicar com outras pessoas, num ambiente agradável, aberto, que ele possa trabalhar o que ele tem de aquisição, né, intelectual de uma forma saudável, de uma forma que ele desenvolva um pouquinho mais aquela relação social, que é um aspecto bem complicado na síndrome de Down, né? O paciente tem que ser colocado na sociedade para que ele possa conviver, que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Fora isso, não só síndrome de Down. Então, a gente tem as doenças genéticas relacionadas à surdez, relacionadas à cegueira, relacionadas à deficiência física, motora, né, muscular ou esquelética, né, o indivíduo que tem malformação esquelética grave. Então a gente vê que na sociedade nós encontramos esses pacientes ocupando cargos interessantes até dentro das empresas, né, dependendo da deficiência dele. Ele pode ter estudado, feito curso superior, pós-graduação, como qualquer pessoa, né, e está cursando aí uma atividade profissional importante dentro de uma empresa. No caso da síndrome de Down, não por causa da limitação intelectual, mas de outras síndromes genéticas, do ponto de vista esquelético, aquelas que atingem o sistema esquelético, sistema músculo-esquelético principalmente, ou a visão ou a surdez, podem ocupar cargos importantes dentro de uma empresa, né? Então a gente vê esse paciente cada vez mais incluído na sociedade e participando das novas diretrizes aí de tratamento, que a gente inclui cada vez mais o paciente, dos novos diagnósticos, das novas terapias, quer dizer, sempre é vantagem que ele esteja no meio social normal, né? A gente até diz assim, se a gente tem uma boa escola, com uma boa supervisão, com uma possibilidade de um assistente em sala de aula, o paciente com síndrome de Down não devia estar em escola especial, ele devia estar na escola normal com esse assistente em sala de aula, né? E não só ele, todas as patologias que cursam com deficiência intelectual leve a moderada, né?
Porque o paciente com deficiência intelectual leve ou moderada, ele com supervisão, ele pode desenvolver atividades normais dentro de uma escola, né? E para ele vai ser sempre muito melhor do que dar numa escola especial, onde ele não tem muito parâmetro de normalidade, né? Doutor, quais são os grupos de risco para ter síndrome de Down? O que a gente sabe, de acordo com os dados da literatura, é que as mulheres acima de 35 anos de idade começam a ter um risco aumentado de gerar filhos com síndrome de Down. Isso ocorre porque, na verdade, os óvulos que a mulher produz a cada mês, quer dizer, ela amadurece óvulos que já foram feitos durante a gravidez dela na barriga da mãe. Então, no terceiro, quarto mês de gravidez, quando ela estava na barriga da mãe, ela já produziu os óvulos, os pré-óvulos, que a gente fala, os ócitos. E aí esses óvulos vão se dividindo e guardados. Depois, quando ela fica mocinha, ela entra na menstruação, entra na puberdade, e a cada menstruação ela amadurece alguns óvulos, um ou talvez dois, né? Então, o dia que acabarem esses óvulos, ela entra na menopausa. Isso ocorre nessa faixa. Isso. Então, a partir da adolescência, da puberdade, ela começa a amadurecer os pré-óvulos já produzidos. Então a gente pode brincar, dizer que os óvulos da mulher a cada gravidez são mais velhos que a idade dela do nascimento, que é a data do nascimento, porque eles já foram gerados numa forma inicial do seu desenvolvimento antes dela nascer. Então esses óvulos vão ficando velhos, essas células primordiais que vão formar os óvulos. Então, a partir de 35 anos de idade, a gente tem um risco aumentado de uma mulher gerar filhos com síndrome de Down. Esse risco ele vai sendo progressivo à medida que a idade aumenta. Então, abaixo de 35 anos de idade, a gente diz que, de uma forma genérica, existe uma variação também. Mas, de forma genérica, o risco de nascer uma criança com síndrome de Down é de 1 em cada 600 nascimentos. Uma mulher com 40 anos é 1 para 100 nascimentos. Aumentou 6 vezes o risco. Uma mulher com 45 anos, 5, 10% de chance de ter filho com síndrome de Down. 1 em cada 5, 1 em cada 10 no máximo. Então a gente vê que o risco aumentou bastante. E foi aumentando cada vez mais conforme a idade passava. Quer dizer, o óvulo que estava guardadinho, que terminou de amadurecer agora em cada ciclo menstrual, se ela conseguiu ter ciclo até 45 anos de idade, esse óvulo é muito velho para gerar uma criança normal e começa a ter o risco de ter filho com síndrome de Down. Isso é visto só como o único fator relativamente significante no caso da síndrome de Down. Outras síndromes já foram associadas à idade materna, à idade paterna, nenhuma de tão grande consistência como a síndrome de Down. Por isso que as mulheres acima de 35 anos devem fazer um pré-natal já mais direcionado para esse diagnóstico, né? Inclusive, eu li uma matéria que acho que isso vai até de encontro com isso que nós estamos falando, que devido hoje as mulheres estarem muito inseridas no mercado de trabalho, elas estão deixando a vida dela, particular, pessoal, mas, eu não vou ter filho agora, eu quero ter filho depois dos 30, eu quero ter filho... E isso tem aumentado, isso é real, né, doutor? Eu vou dar exemplo da própria profissão minha, né? Hoje, para se formar médico, a gente tem 6 anos de faculdade. Além disso, o médico vai se especializar, né? Então, você imagina uma jovem mulher que entrou na faculdade com 20 e poucos anos de idade, já foi difícil de entrar, depois ficou mais 6 anos na faculdade, depois fez 1 ano de assistência ao governo nos mais médicos, ou sei lá o que vem de legislação por aí, depois fez especialidade médica e vai ter esse filho depois dos 30, com certeza. Não tem como ser antes, né? Porque a não ser que ela tenha um filho no meio dessa confusão toda, né? Então, não só ela, a advogada, a enfermeira, a professora, todos estão adiando esse planejamento, né, da família, né, esse planejamento familiar, porque eles esperam uma estabilidade melhor profissional para depois terem filhos. Então, é lógico que a gente deve observar, com o passar do tempo, um discreto aumento da incidência de pacientes com esse tipo de doença genética, né? Porque a tendência é que realmente as mulheres tenham filhos com idade mais avançada.